Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Atitude chocou a todos no vestiário do Maracanã. Os bastidores de uma eliminação. Direção garante Roger, que culpa os jogadores. E surpreendente resposta do treinador do Internacional. A gente vai falar sobre tudo que aconteceu ontem no Maracanã com desdobramentos e você acompanha aqui no canal diretamente do Rio de Janeiro. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e bora falar de Inter. Na medida do possível, muito boa tarde a todos. Estou de volta aqui no canal, pessoal, para a gente atualizar o Internacional e trazer desdobramentos e bastidores de tudo que aconteceu no Maracanã, porque lá estive fazendo a cobertura pela Rádio Bandeirantes. E olha, pessoal, tem muita coisa para a gente abordar aqui nesse conteúdo. E eu quero começar falando sobre uma atitude que para mim é a principal e é o resumo do pós-jogo e do vestiário do Internacional. Conformismo, essa é a palavra. Dirigentes que aceitaram a derrota, aceitaram a eliminação, uma entrevista muito serena do Roger, como se nada tivesse acontecendo e ainda por cima colocando a culpa nos jogadores, porque foi basicamente o que fez o Roger, até na última resposta, uma pergunta excelente do Tiger Junk do canal A Dupla, que pergunta para o Roger, olha Roger, o teu time não está rendendo, vários jogadores estão abaixo e tem aquele lema, quando muitos estão rendendo abaixo, quando muitos alunos estão indo mal, é porque a culpa também é do professor. E o Roger disse que discordava dessa frase, enfim, disse que nunca tinha ouvido, até acho bem difícil que isso tenha acontecido, mas o Roger ele está culpando erros individuais e colocando esses erros na eliminação do Internacional. Eu até posso concordar em partes. O Inter teve erros assim inacreditáveis, tanto no Beira-Rio, com o Thiago Maia, com o Bernabei, com o próprio Vitor Gabriel, e aqui no Maracanã não preciso falar nada também do Ronaldo. Mas o Roger colocou diretamente a culpa no grupo de jogadores e assumiu uma responsabilidade, a contratação do Ronaldo. Eu fiz justamente essa pergunta ao técnico do Internacional sobre qual a responsabilidade dele em cima dessas contratações, e principalmente a do Ronaldo, que foi o personagem negativo na partida de ontem. O Roger admitiu, olha, se alguém tem culpa nesse tipo de contratação ou nas contratações, sou eu. Sou eu também quem escala o time. Então, se o atleta estava em campo, a responsabilidade é minha. Foi o que disse o técnico do Internacional. E falando em Ronaldo, eu quero rodar aqui uma resposta dele na zona mista. Aliás, uma outra atitude que me incomodou bastante foi que o único jogador a falar foi o Ronaldo. Tudo bem, ele errou, ele foi muito criticado e merece ser criticado, não crucificado, não merece ter a sua honra ameaçada, não merece nenhum tipo de violência, totalmente contra isso. E deixo claro isso para todos que me acompanham aqui no canal. Agora, deixar o Ronaldo sozinho se expor falando em nome de um grupo depois do que aconteceu com ele no jogo, uma infelicidade, a gente sabe, ele não é um jogador para ser titular do Inter, mas acabou errando, como todos, e aí ele vai e é o único que bota a cara. Vamos ouvir aí o que disse o Ronaldo, assumindo a responsabilidade. Primeiro pedir desculpa, né, torcida, né, que a gente não conseguiu classificar, a gente estava bem hoje no jogo, e acabou acontecendo o lance. Eu assumo total a responsabilidade. Jamais querer errar, mas aconteceu. Agora é trabalhar mais ainda. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha carreira, na minha vida, e não vai ser isso que vai me abalar, que vai me abater. Então é seguir trabalhando, mais uma vez pedir desculpas e assumir a responsabilidade. Eu acho que o segredo agora é trabalhar. Trabalhar, que é a única saída. Tá aí o Ronaldo, enquanto isso, Alan Patrick, Borré, Valência, o próprio Vitão, Thiago Maia,
Jogadores que não falaram, o próprio Rocher, todo mundo passou reto, foi direto para o ônibus e o Inter está aí com esse grupo que não assume as suas responsabilidades. Jogadores que ganham mais de R$1 milhão por mês e ainda não dão explicações ao torcedor quando ele merece uma explicação. Mas Sonda, você não acha que o Inter melhorou na partida de ontem? Sinceramente, pessoal, não acho isso, tá? Eu acho que o Inter foi muito mais no ímpeto, muito mais no vamos que vamos, do que de fato numa organização. Tanto é que eu tenho a impressão, e acompanhei ontem no Maracanã, que, assim, o ímpeto do Inter no segundo tempo ele foi impulsionado pelo gol do Fluminense. Se o Fluminense não faz o gol, a impressão que dava lá do gramado é que o Inter não iria conseguir fazer o gol, tanto é que o Inter consegue ali no ataque até um pouco desesperado aquele pênalti, acaba tendo a infelicidade ainda do Alan Patrick, aliás, pênalti ridículo cobrado por ele, para sorte o Fábio se adiantou. Mas assim, quero deixar também bastante claro uma percepção que eu tive dentro de campo, e acho que deu para perceber também da televisão. Não faltou entrega para os jogadores do Internacional. Então, assim, eu não focaria as minhas críticas na falta de entrega, na falta de vontade. Eu vi jogador correndo, dando a vida, se jogando com tudo pro ataque, tentando de todas as formas virar a partida. Mas faltou qualidade. E aqui eu cito tanto o grupo de jogadores como também o trabalho do Roger, porque eu discordo dele. Eu acho que muitos jogadores estão abaixo e isso é sintoma de um trabalho que não vem dando certo. Lá no início do ano, eu tive um embate com o Roger numa entrevista coletiva e ele me respondeu o seguinte: o meu time é bem treinado, uma pergunta que eu fiz. Eu não lembro agora exatamente qual foi a pergunta, mas essa foi a resposta dele. O meu time é bem treinado. E hoje, Roger, o teu time não está bem treinado. Isso a gente consegue ver no campo. Teu time não apresenta soluções e é por isso que a gente cobra novas alternativas no time do Inter. Eu acho que o Roger foi muito conservador nas suas mudanças. O Richard começou a partida, beleza, teve ali o trauma craniano, aliás, boa recuperação ao Richard, que vai aí ficar de fora do próximo jogo por conta desse trauma, levou alguns pontos, precisa aí de uma recuperação, saúde para ele. Mas é muito pouco para o Internacional, que precisava de mais arrojo do seu treinador, com mais mudanças. Matias começando a partida, quem sabe o Vitinho, outros jogadores. O Inter não oferece soluções no seu sistema ofensivo. E a direção do Inter garantiu. O técnico Roger Machado garantiu o respaldo. Vamos ver os próximos capítulos, porque nesse sábado tem o Bragantino. O Inter pode ter vários desfalques aí. O Carboneiro saiu sentindo, o Mercado também, o próprio Richard. São vários jogadores que estão fora e a gente vai ver o comportamento do Inter nessa partida. E olha, na quarta-feira vem o Flamengo mordido pela Libertadores, Flamengo eliminado também na Copa do Brasil. Vai vir com tudo para cima do Internacional e seja o que Deus quiser. Tá certo, pessoal? Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo, sobre as minhas opiniões e também as impressões que eu trouxe, informações diretamente do Maracanã. Deixe aqui nos comentários também se você demitiria o técnico Roger, concorda com a permanência dele no cargo, acha que o problema são os jogadores ou também o técnico do Internacional. Comenta aqui embaixo, eu volto ainda hoje para a gente atualizar o Inter aqui no canal. Um abraço a todos, deixe o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!